A minha vontade é que esse vídeo aqui não tenha edição, então só uma correção de cor e alguma coisa assim. O Fluminense virou uma bagunça, senhoras e senhores, e você que está aqui, me acompanha aqui no canal e ainda não entendeu nada do que aconteceu nessa sexta-feira, bem, a gente precisa conversar um pouco. Vamos lá, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E isso é importante frisar na abertura desse vídeo aqui. Eu sou jornalista, eu tenho um compromisso com a verdade, apesar de que jornalista, né, um diploma não prova sua índole, né, mas enfim, aprendi técnicas e etc. E sou tricolor. Então assim, eu tenho um compromisso com a verdade, mas torço pro meu time também. O Fluminense, como eu falei, esse vídeo aqui é um vídeo em que tem informação para quem de repente não sabe das coisas que aconteceram, mas tem opinião também, tem muita opinião, não à toa o título já diz uma opinião, né? Que para mim o Fluminense se tornou uma bagunça. Bem, sexto lugar ou sétimo lugar, enfim, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, uma felicidade extrema e tal, né? Voltamos a ficar na parte de cima da tabela. Beleza, dentro de campo, né, nem tem essa felicidade toda dentro de campo, mas enfim, né, não tem muito contestar, futebol tá rolando. Mas fora de campo, uma sequência de fatos nessa sexta-feira expôs uma vergonha gigante, assim, na bagunça do Fluminense. E eu vou falar de 3 fatos aqui. Bem, começando pelo primeiro, para mim, um dos mais... Os 3 são muito graves, mas vamos pelo primeiro. O mais simples de explicar. O Fluminense proibiu as suas torcidas organizadas, dentre elas Fiel Tricolor, Fluburgo, enfim, são torcidas, eu não vou citar o nome de todas aqui, mas acho que essas duas têm bandeiras bem aparentes ali na arquibancada e acabam chamando mais atenção. Não lembro aqui agora de cabeça as outras, mas são acho que 5 torcidas. Soltaram um comunicado de que na terça-feira havia tido uma reunião em Laranjeiras e eles foram colocar as faixas no Maracanã para o jogo contra o Bahia, e dentre essas faixas tinham faixas de protesto. Afinal de contas, a gente, apesar do momento bom de pontuação, tem um momento ruim. Muitos torcedores não entendem como esses pontos estão chegando ao Fluminense, né? Eu sou um desses. Então, as contratações meio esquisitas, muitas contratações que se você pedir para qualquer pessoa que analisa futebol explicar, a pessoa não vai concordar com a contratação e o torcedor quer pessoas que entendam de futebol lá. Vendas, como a venda de Marcelo Pitaluga, sem qualquer explicação. O clube com problemas financeiros, né? Hoje tomou aí mais uma ação judicial de um jogador chamado Eduardo, eu nem lembro desse jogador. É óbvio que isso é problema da gestão passada? Isso é problema da gestão passada, mas a atual gestão, na pessoa do presidente Mário Bittencourt, dá uma entrevista para o jornal O Globo falando que um patrocínio de 6, 7 mil, o patrocínio que o Fluminense busca, né? O valor de 12 milhões, ele deu essa entrevista em agosto, de 12 milhões, um valor desse não representa nem 10% da receita do clube, então não é a prioridade. Tá, 12 milhões não é a prioridade, não representa nem 10%, não é tão importante, mas está vendendo o Marcelo Pitaluga, um dos maiores ativos da base do Fluminense, por 1 milhão de euros. Então são muitas decisões e a torcida quer usar o direito de protestar. Usaram até na nota a seguinte frase de que a arquibancada é um local de livre manifestação democrática dos torcedores do Fluminense e que ela só está fechada porque estamos no meio de uma pandemia, mas ela continua com essa representação. Bem, esse espaço não... E aí indica que eu não sou de torcida organizada nenhuma, nunca fui muito adepto a isso, mas enfim, é uma posição pessoal. Mas nesse momento que o Fluminense fecha as portas para essas placas, ele não tá fechando as portas para Fiel Tricolor, para Fluburgo, não, ele tá fechando as portas para você, pra gente, pros tricolores se manifestarem no Maracanã. O Fluminense solta uma nota assinada pelo Departamento de Arenas, publicada no site Saudações Tricolores, de que basicamente o espaço da arquibancada não é para manifestação política nesse momento, é só para apoiar o time. Então não pode ter, segundo eles, né, manifestações políticas, como se qualquer crítica, e é uma postura que essa atual grupo político, que curiosidade, que está no Fluminense, desde que tomou, e o presidente repete isso várias vezes, o Mário Bittencourt, diz que praticamente toda crítica que tem é manifestação política.
E de fato é uma manifestação política, porque ele é um político do clube, ele é o presidente, ele é um político. Então toda manifestação vai ser política, né? É engraçado ter que explicar palavras e retóricas para uma pessoa que é um advogado. E aí, bem, tá proibida a arquibancada, e aí até estranha que isso aconteça no momento onde a gente é sexto, sétimo colocado, esteja bem na tabela. Exatamente. Tá estranhando isso daí, vocês deveriam pegar o departamento de arena e levar isso até o departamento de futebol. Falar, olha só, estão estranhando que a gente está em sétimo e estão reclamando. Estranha a gente que estão reclamando. Por que será? Mas o Fluminense tem um bando de alienados lá dentro que aparentemente acham que o clube é deles. Isso por quê? Esse foi o primeiro ponto. Uma censura absurda, e agora com essa nota assinada pelo departamento de arenas, clara e escrita, dizendo de que só pode vir aqui para apoiar o time. Mas o que é apoiar o time? Meu amigo, eu tô apoiando o time fazendo minha crítica a você, porque eu torço pro time, eu não torço pra gestão. Então deveria ter sido melhor redigida ali, dizendo só pode vir aqui se não criticar a gestão, porque apoiar o time também não pode. Famosa censura, né? A censura diz, é a mesma coisa de eu falar, alguém chegar, o YouTube chegar, ou uma empresa chegar e falar bem assim, ó, só pode publicar vídeo bom. O que é um vídeo bom? Esse aqui é um vídeo bom? Ou o de listas é um vídeo bom? É relativo e censura se aplica desse jeito. Faça o que eu mando, você aí, torcedor. Bem, e como eu falei, já que temos donos hoje dentro do Fluminense, o segundo ponto, que foi o caso da foto tirada e do convite feito pelo presidente atual do Fluminense, Mário Bittencourt, ao candidato a prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, a candidata vereadora Laura, eu esqueci o sobrenome agora e nem faço questão de dar aqui também. Convite esse feito através de Delay, né, ex-jogador do clube, tal, conhecido, político do Rio de Janeiro hoje em dia. Bem, essas fotos foram publicadas no Instagram da vereadora, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas as fotos já estão públicas, onde nas dependências pertencentes ao Fluminense, leia-se, no CT Carlos Castilho, foi parado lá o treinamento que estava tendo para poder cumprimentar um candidato a prefeito e uma candidata a vereadora. Bem, eu nem voto no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nem vou votar esse ano, por sinal, dei um mole aí e com o meu título de eleitor, não justifiquei quando eu não votei na última e não vou poder nem votar na minha cidade. Mas enfim, no Rio de Janeiro, independente de quem é candidato A, candidato B, se é corrupto, se não é, se é isso, se é aquilo, o presidente do Fluminense não pode ter e levar ao clube, um candidato a prefeito. E aí eu vou até colocar vereadora junto, mas tudo que eu falo prefeito eu incluindo os dois. É um candidato. O Fluminense, instituição, tem que ter uma boa relação e tem que prezar por isso e buscar isso e, de fato, ter o presidente se reunir com o prefeito, com o governador, com o vereador e etc. Isso tem com o presidente da República. O Fluminense tem que tentar ter uma boa relação, afinal de contas, são presidentes, são os mandatários. Com o candidato, não. E isso tem uma coisa simples. Primeiro, porque o Fluminense é uma entidade apartidária. O presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, não precisa ser. Ele pode apoiar o candidato que ele quiser na rede social dele, no que ele quiser. O Mário Bittencourt pode, o presidente do Fluminense não. O Fluminense não, porque ele fala em nome do Fluminense. Muito menos levar nas dependências do clube, no momento de campanha, dois candidatos. Um a prefeito, uma vereadora. Aí fica a pergunta, vão levar todos lá? O ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, vai lá amanhã? Isso não faz sentido. Além de uma decisão burra, porque se o Eduardo Paes não ganhar, o Fluminense vai ter uma péssima relação com o outro prefeito que entrar. Então, além de tudo, ainda é uma relação burra, ainda fere o estatuto do clube, que diz que as dependências do clube não podem ser utilizadas pelos seus sócios para movimentações e manifestações político-partidárias. Então, além de ser uma decisão burra administrativamente, na minha análise, ainda aí essa é a minha análise, agora o fato é que ainda fere o estatuto do clube e também fere a confiança do torcedor. Porque ali significa que o Fluminense vota em Eduardo Paes, mesmo o Fluminense sendo um CNPJ e não tendo título de eleitor. Então você, tricolor, que mora no Rio, eu me coloco fora dessa porque não sou um eleitor da cidade do Rio de Janeiro. Você, eleitor, saiba que uma das suas maiores paixões, que é o Fluminense, ela vota neste candidato.
É isso que o presidente atual faz com as vontades dele, sendo as vontades do clube. E por último, para fechar, eu deixei para o final de propósito, porque é um caso que eu não vou entrar muito nele. Por quê? Explico mais para frente. O blog do Paulinho, que de fato é um blog que eu não conheço realmente, ele publicou uma matéria, uma denúncia com prints de WhatsApp, áudios, etc., de que um dos contratos fechados pelo Fluminense para as lives da Flu TV lá em julho, nas finais do Carioca, teria a famosa rachadinha, né? Que é a empresa paga tanto, o Fluminense recebe X e parte do lucro ali da empresa, ou que ficaria para a empresa, vai para funcionários que estariam fechando o negócio, o presidente, etc, etc. A matéria está aí pública, é fácil de se achar e eu não vou ficar explicando tudo aqui, porque o clube já soltou uma nota dizendo que entrará contra os citados na matéria, etc, que irá para a esfera jurídica. Algumas informações são importantes sobre isso. De fato, se você for nesse blog do Paulinho e pesquisar Bittencourt, né, o sobrenome do presidente, você acha várias matérias fazendo acusações ao atual presidente do Fluminense. Isso quer dizer que é verdade, qualifica o mensageiro? Apenas um fato. Outro fato é, o Fluminense não fez uma nota tão contundente. Isso não é um fato, isso é uma opinião, né? Não fez uma nota tão contundente quanto eu esperava. Falou que vai para a esfera jurídica e etc. Enfim, teremos que esperar o decorrer desse caso. Então, por ser um caso muito mais complexo, não ser um caso relativo a presidente torcedor, ser um caso até mesmo assim que levaria até vai para a esfera judicial e pode ser um caso em que ocorra crime, não sei exatamente, não me sinto seguro exatamente para poder comentar isso. Mas coloca numa sexta-feira inacreditavelmente histórica, mais um ponto na questão Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Repetindo a frase da abertura, o Fluminense está uma bagunça. E hoje, quem poderia investigar isso tudo? O Conselho Deliberativo, a maioria é da atual situação. O Conselho Deliberativo, explicando muito rasamente, é como se fossem os deputados ou os vereadores fiscalizando o executivo ali, o presidente. A maior parte é do mesmo grupo político do atual presidente. É como se você tivesse um vereador de um prefeito de um determinado partido e a maioria da Câmara fosse desse mesmo determinado partido. Isso complica qualquer tipo de investigação. E isso tudo acontece no momento em que a gente vê, no dia, né, na verdade foi ontem, né, um dia depois da gente ver o Cruzeiro perder para o Sampaio Corrêa dentro do Mineirão por 2-1, está na zona de rebaixamento da Série B e tudo ter acontecido lá no Cruzeiro, à luz do dia, claramente, e com o Conselho Deliberativo às escuras, porque fechava o olho. E a boa parte da torcida também fechava o olho. A gente tem que manter o nosso olho aberto, porque a gente não torce para dirigente, a gente torce pro clube. E bem, o meu clube não vota em prefeito, o meu clube quer que se tenha uma organização no futebol e o meu clube sou eu. Então qualquer manifestação minha deve ser ouvida na arquibancada e deve ser ouvida nas redes sociais e deve ser ouvida aonde eu quiser, inclusive nas urnas na data de votação. Saudações tricolores, até a próxima. O presidente quiser responder alguma coisa, o canal tá aberto ainda para uma entrevista, né? Mas acho que não deve vir não, deve correr, ainda mais depois dessa, né? Até a próxima, valeu.